Shabbat Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos. Que o Eterno nos abençoe, que o Senhor nos agracie com a sua presença, com o poder do Espírito Santo. Nós vamos estar ministrando a porção desta semana, mas antes eu gostaria de orar e colocar nossas vidas diante do Senhor, abençoar a sua vida, abençoar a minha vida, para que esse momento seja um momento muito apreciado, por cada um de nós, pela palavra de Deus que é tão poderosa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todo sempre. Eterno Deus, nós te glorificamos nesta hora. Nós te exaltamos porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor, ela é estendida sobre as nossas vidas, de geração em geração, e o nosso coração se alegra, porque temos a presença do Teu Espírito Santo em nós. Então, Pai, nós estamos aqui neste dia, nesse tempo que o Senhor separou, para poder descansar diante do Senhor, e não há melhor lugar de descansar do que diante da Tua presença, compartilhando a Tua palavra, falando do amor do Senhor. Esse é o melhor momento para nós. Então eu quero te pedir, Pai, que o Senhor derrame sobre mim a presença do Teu Espírito Santo, o Teu Ruach HaKodesh, para que eu seja, Deus, iluminada para transmitir essa mensagem. E que seja uma mensagem, Pai, que alcance os nossos corações, que traga mudança para as nossas vidas e que nós possamos cada dia mais ser melhor, colocando em prática tudo que temos aprendido com o Senhor. Então eu peço, Deus, que o abençoe meu irmão, minha irmã, que está aí assistindo essa ministração, que o Senhor possa sondar seu coração, abençoando, suprindo suas necessidades, e que em todas as coisas nós possamos ser bem-aventurados e saciados na nossa necessidade física, na nossa necessidade material e principalmente espiritual. Que o Senhor nos abençoe e nos agracie, Pai, com a Tua palavra. É a minha oração em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, meus queridos? Então, hoje nós vamos falar da Parashá, que se encontra no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 19. Ela se intitula com o nome Kedoshim e significa povo santo. E nós vamos ler o primeiro versículo que diz assim: Adonai disse a Moshe: fale a toda a comunidade de Israel, diga-lhes, sejam santos, pois eu, Adonai, o Deus de vocês, sou santos. Então, amados, a Parashá Kedoshim, ela começa já com uma exigência de que os israelitas deveriam ser santos por causa do relacionamento que eles têm com o Eterno, o seu relacionamento Kadosh Israel, com o Santo de Israel. Então, essa parte da Torá, ela, na verdade, ela se concentra em definir um código de santidade que contém muitas mitzvot, ou seja, muitos mandamentos, em relação à ética moral, em relação à ética prática do que qualquer outra parte da Torá. Esse capítulo, ele enfatiza muito a moralidade do ser humano, o comportamento do ser humano, e é por isso que o Eterno começa com essas palavras dizendo a Moisés: santo serás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então, fica a pergunta para nós: o que é santidade? Em hebraico, a palavra santidade é a palavra kedushá, que significa santidade ou separação. Mas existem outras palavras hebraicas que usam essa mesma raiz, que inclui a palavra kadosh, que significa santo, a palavra kiddush, que significa santificar o vinho, é quando nós fazemos aquele cerimonial do vinho, do partir do pão, do Shabat. Também a palavra kadish, que significa santificar o nome,
e a palavra Kiddushim, que é a cerimônia, quando é dada ali o anel, né, de casamento, um noivo e uma noiva, quando eles trocam ali as suas alianças. Então, nós podemos ver que Kadosh conota a esfera daquilo que é sagrado, do que é radicalmente separado de tudo o que é pecaminoso e profano. Como tal, significa algo elevado. Mas em Isaías, capítulo 57, versículo 15, diz: porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Mas além de toda comparação, nós podemos ver que a palavra santo é algo único, como diz no livro de Isaías 40, 25. Com quem vocês vão se comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Mas a santidade também está conectada com inteiramente algo justo, como diz em Isaías capítulo 5, 16, que diz: porém o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo e Deus, o santo, será santificado em justiça. Mas também está conectado com o glorioso e temível, como diz o Salmo 99, versículo 3, que diz: seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Mas o Eterno também, ele mostra para nós que ser kadosh, ser separado, é ser cheio de luz, é ser cheio de poder. E também nós podemos entender que é escolhido e favorecido como o próprio Deus, como diz em Ezequiel 22, 26, que diz: seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quanto à guarda de meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Então, queridos, o que nós podemos ver? Que, de fato, a santidade, ela é sinônimo sinônimo do próprio Deus, sinônimo do Senhor, porque é como ele é chamado de Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. Então, o que nós podemos entender? Que a ideia do que é sagrado, do que é Kadosh, implica diferenciação. Por quê? Porque o reino do que é sagrado é inteiramente separado do comum, do habitual, daquilo que é profano. Então, nós sabemos que no decorrer do nosso dia a dia, como que nós podemos definir aquilo que é santo? Porque nós temos a nossa rotina, mas nós temos que entender que mesmo dentro da nossa rotina do dia a dia, nós temos que estar inteiramente consagrados ao Senhor. A santidade, ela está quando eu estou comendo, quando eu estou fazendo o meu trabalho, quando eu estou cuidando dos filhos, quando eu estou tendo até mesmo, né, um relacionamento com o meu marido ou o marido com a esposa. Na nossa amizade com as pessoas, a santidade tem que ser a nossa vestimenta. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que olhar e falar assim: nossa, essa pessoa é separada, é uma pessoa diferente. Por quê? Porque o santo é singular, é inspirador, até mesmo terrível. Então, como o santo que é Kadosh, Deus é totalmente único, ele é distinto, ele é sagrado, ele é separado como o único de sua espécie. Somente ele é digno, né, de verdadeira adoração,
visto que somente ele é inigualável, sem rival, e está em relação ao mundo como Criador e Senhor. Sim, somente o Senhor é infinita e eternamente conhecido por si mesmo como eu sou o que sou, Irie, Achê, Irie. Mas o que nós podemos ver em relação à santidade? Que a santidade, então, ela implica mais do que uma separação metafísica, abstrata ou indiferente, como é sugerido por várias formas de dualismo, mas sim uma separação daquilo que é mundano, que nós chamamos de hulin, ou seja, algo banal, algo comum, algo que é mal. Então, amados, se o nosso Deus é santo, ele requer de nós também essa separação. Se o nosso Deus é separado de tudo que é trevas, nós também temos que ser separados de tudo que é trevas, de tudo que é banal, de tudo que profana. Nesse sentido, então, nós temos que ficar longe de qualquer coisa que vai denegrir a imagem de Deus. Nós temos que evitar algumas falas, nós temos que evitar alguns pensamentos, sentimentos, algumas atitudes, até locais onde nós vamos, nós temos que saber aonde nós estamos indo. Nós não temos que compartilhar com mundanismo, com hulin. Nós não podemos estar participando aonde o império das trevas ocupa, porque não há como servir dois senhores. Ou nós decidimos andar em santidade, ou nós vamos de uma vez para o lado de lá e vamos viver a nossa vida carnal. Mas, em outras palavras, o que a gente pode entender? Que santidade implica também absoluta bondade e perfeição moral. Porque, amados, é impossível que o santo pudesse tolerar o pecado. Quem é esse santo? É o nosso Deus. Como que ele pode tolerar o pecado? Porque isso negaria a distinção entre o sagrado e o profano e assim minaria a própria natureza da santidade. Então, nós entendemos que o santo está em oposição ao profano. E por causa disso, o Senhor deve odiar e se opor ao que viola o que é sagrado. Amados, nós podemos entender o seguinte, que um dos primeiros atos do Senhor na ordem criada foi a separação. E quando o Eterno foi fazer o mundo, o que ele fez? Ele fez a separação da luz celestial, né, das trevas. E isso está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 4. E Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Então, significa que para nós diferenciarmos o que é verdadeiramente santo, precisa estar separado. É por isso que santidade também, ser santo, é como se fosse assim, ser cortado, né? É como você pega algo e corta, e separa. Então significa que nós fomos cortados desse mundo. Nós estamos totalmente separados desse mundo. E é interessante que esse versículo, ele sugere que o reino do que é santo, que é representado pela luz divina, é conceitualmente distinto do mundo com suas imperfeições. Embora a gente possa entender, né, que a manifestação do mundo, desde que sua integridade fosse estritamente mantida, nós entendemos que desde o início da criação, Deus sempre quis nos fazer entender que ele sempre desejou o que é separado para ele. E é tão interessante que tudo que nós vemos na Bíblia, que é do Senhor, é kadosh, é separado, é ungido. Nós vamos ver que ele santificou o tempo. Ele separou um dia para ele e disse, esse dia é santo. Nós podemos ver que na criação do mundo, o Senhor, ele fez o mundo em 7 dias, mas o único dia que ele disse que separou e santificou foi o Shabat, porque ele separou para ele. As festas bíblicas são santas, né? A nossa vida é santa. Yeshua, seu filho amado, é santo. Então, nós temos que entender que até as nossas comidas são separadas, porque elas
têm que ser santas também. Porque quando nós comemos, nós santificamos o alimento para que ele possa ser recebido com ações de graças diante do Eterno. Então, o que nós podemos dizer? Que em termos práticos, em relação aos seres humanos e sua relação com Deus, a santidade, ela descreve um estado de consagração produzindo pela própria separação ética da cultura profana. E aí o que a gente entende? Que de acordo com o Midrash judaico, antes de você nascer, né, o Senhor, ele chamou a sua alma, minha alma, para comparecer perante ele e disse, você vai nascer, mas torne-se um tzadik, uma pessoa justa. Não se torne uma racha, ou seja, uma pessoa má. Sabe, quando nós fomos trazidos a esse mundo, Deus soprou o nosso espírito, santidade, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Eterno. Então, ele disse, vocês vão nascer e vão ser justos, sejam justos. E é por isso que nós temos a Torá, porque a Torá é o que nos santifica. A Torá é o que nos torna justos quando nós obedecemos às leis de Deus. Então, ele o trouxe, te trouxe, me trouxe ao mundo, mas ele testou por meio do Yetzerá, que é a inclinação natural para ser egoísta e mal. Ou seja, nesse mundo, depois que nós viemos para esse mundo, nós somos treinados à santidade. Nós somos provados à santidade. Deus não quis, assim, fazer que o homem viesse todo santinho, né? Perfeitinho. Senão não teria permitido até que o mal tivesse ali. Por quê? Por que existe o bem e o mal? Para diferenciar um do outro. Então o Senhor deu a Adão e Eva, Adão e Havá, a oportunidade deles escolherem o caminho que eles deveriam seguir, se é a santidade com o Eterno ou experimentar as coisas desse mundo. Então, o que eu quero dizer para mim e para você hoje, como diz aqui no texto, fale a toda a comunidade de Israel e diga-lhes, sejam santos, pois eu, Adonai, o Deus de você, sou santo. Então essa porção, queridos, é um chamado à santidade. O Senhor está te chamando, Ele está fazendo uma convocação. Como eu disse, né, que essa palavra aqui, ela não é só para os israelitas, é para a comunidade israelita, ou seja, para tanto o judeu quanto o gentio que se faz, né, unido com Israel. Então nós entendemos que é um chamado, é uma ordem de Deus. A santidade é uma ordem, é um dever, é uma obrigação de cada um de nós. E nós sabemos que várias mitzvot, ou seja, vários mandamentos, práticas, são dadas nesta porção da Torá, através do qual um judeu se santifica, ou seja, através de um israelita, como eu e você podemos nos santificar, como nós podemos ter uma vida separada e sermos verdadeiramente kadosh, santos, né? Porque somente dessa maneira nós estaremos aptos para relacionamento com Deus. Não tem como termos um relacionamento com o Eterno se nós não mantivermos uma santidade. Mas o que nós vamos ver aqui é que Deus não é apenas totalmente um outro, porque isso seria ser um Deus transcendente. Mas também ele permeia toda a criação, ou seja, o nosso Deus, ele é imanente. E aqueles que são chamados à sua presença, eles devem, portanto, também ser santos. E tal santidade prática, ela resulta em santificação obtida através da observância dos mandamentos, das mitzvot. E o que inclui esses mandamentos? Esses mandamentos incluem mitzvot aseh, que nós chamamos de mandamentos para fazer algo, que são os mandamentos positivos, né? Mas também as mitzvot lota aseh, que são os mandamentos para se abster de fazer algo. Então, a exemplo disso, a Torá manda a gente lembrar e santificar o Shabat. É um mandamento positivo. Mas depois ele diz também não matar. Então, é um mandamento negativo, vamos dizer assim, você não deve fazer, né?
Então, além desses mandamentos, nós temos os hukim, que são os estatutos, que são dados, e estes eles separam ainda mais, né, os crentes dos costumes e dos palavrões das nações vizinhas, ou seja, quando nós guardamos os hukim, que são os estatutos, nós vamos separar a nossa maneira até de falar, nós não vamos viver como o nosso vizinho vive, nós não vamos andar nas práticas dos pagãos, nós vamos andar conforme a própria Torá, ela nos ensina. Mas é interessante que 3 vezes nesta paraxá é feito um chamado à santidade. O primeiro deles está em Levítico 19:2, né, como nós já lemos. Também em Levítico 20, versículo 7, que está assim, ó. Portanto, consagrem-se. Vocês devem ser santos, pois eu sou Adonai, o Deus de vocês. E também em Levítico 20, 26, que está escrito: em vez disso, sejam santos para mim, pois eu, Adonai, sou santo e os separei dos outros povos para pertencerem a mim. Então, o que nós podemos ver? Que é uma convocação, né? É uma convocação. Primeiro o Senhor diz para nós sermos santos, depois ele fala que é porque ele é santo, e depois ele fala porque eu separei vocês de outros povos. Olha o privilégio que nós temos. Eu separei vocês de outros povos para que vocês pudessem ser meus. Então, se nós queremos ser do Senhor, amados, nós precisamos dessa santidade, porque o Senhor é santo, os israelitas não poderiam se relacionar com ele se praticassem as práticas idólatras e profanas. Eles foram, portanto, chamados a ser separados de tudo o que era profano. Nós vamos ver isso também lá em Levítico, capítulo 11. Então, o seu chamado à santidade foi baseado no fato de que eram possessão de Deus, porque ele os havia separado das nações. Então, significa que o primeiro fato é porque nós somos separados das nações. E é isso que o Senhor quer, que nós sejamos separados da nação. Por exemplo, o nosso país, né? O nosso país, ele tem, assim, uma cultura muito demoníaca, não é verdade? Nós temos aí muita coisa que é envolvida com as trevas. Então, eu não tenho que seguir os padrões da cultura do nosso país. Nós seguimos a cultura bíblica, a cultura do reino dos céus. Por isso que Yeshua chegou dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus chegou até nós e por isso, então, nós agora entramos dentro desse reino. E para isso nós precisamos de ter um comportamento. Precisamos de estar adequados à vontade do rei, né? E uma das coisas que o Senhor começa a falar aqui, que é um dos primeiros mandamentos que ele coloca aqui para nós, ele diz assim: cada um de vocês reverenciará seu pai e sua mãe, e vocês guardarão meus Shabbatot, eu sou Adonai, o Deus de vocês. Honrar seus pais guardando o Shabat. Ele diz: Ish imo ve'aviv tira'u ve'et Shabbatotai tismuru. O que é isso? Honrando seus pais e guardando o Shabat. Então, significa que o código da santidade para o judeu, ele começa com uma refinação do 4º mandamento, que é o Shabat, e o 5º dos 10 mandamentos, ou seja, o mandamento de que devemos respeitar nossos pais e avós e guardar o sábado. Olha que profundo. Os nossos pais nós temos que honrar, porque fala honrar pai e mãe, não é assim? Mas também ele diz honrar o meu santo dia. Então nós devemos estimar as palavras de nossos pais, né? Não falar quando eles estão falando. Isso também é considerar uma honra quando nós cuidamos dos nossos pais, quando nós não denegrimos a imagem dos nossos pais, por pior que eles sejam. Então, nós estamos honrando o nosso pai, nós não vamos ficar murmurando e reclamando que o nosso pai, nossa mãe é isso e aquilo. E é tão interessante que esse mandamento está conectado com esse mandamento
que é de guardar o Shabat. E é tão interessante que ele fala Shabbatot, que está no plural, Shabbatot do Senhor. E isso inclui o descanso semanal do sábado, mas também os Moedim, que são os tempos indicados, né? Que nós encontramos no calendário, que são as festas bíblicas. Então, queridos, o Senhor, ele já começa falando com a gente assim de forma muito profunda, que guardar o Shabat é a mesma coisa que honrar os nossos pais. Está no mesmo nível o mandamento. Porque se nós não sabemos honrar os nossos pais, como que nós vamos honrar o Eterno? Se nós não sabemos dar um tempo para os nossos pais, dedicar aos nossos pais, como que nós vamos dedicar ao Eterno? Então, nós aprendemos aqui nesse princípio dessas leis, que a primeira coisa que o Senhor requer de nós, honrar nossos pais e guardar o Shabat. Mas aqui ele fala no versículo 4, não se voltem para os ídolos e não moldem seus deuses em metal para si. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Então aqui ele está falando que nós devemos honrar ao Senhor, abstendo-se da idolatria, né? Em hebraico ele está dizendo assim, Al tifnu el ha-elilim veilohei masekha lotasu lakhem. Então, aqui nós vamos ver um código, que é o código de santidade, que continua com uma reafirmação do segundo dos 10 mandamentos, ou seja, a proibição à idolatria, que nós chamamos de adorar ídolos, né? Como fala aqui, não voltem para os ídolos, que é serviço serviço estranho, ou seja, fazer uma obra estranha, que é avodá zará. Então, nós não podemos ser idólatras. É interessante que a idolatria, ela é comparada a um adultério, né? Por isso que também a idolatria está ligada, que é um mandamento relacionado a você e o Eterno, mas está ligado também ao seu relacionamento com o próximo, no sentido do adultério, da esposa, da convivência. Por quê? Quando uma pessoa troca de marido ou de mulher, ele está idolatrando outra pessoa. É uma troca. E a idolatria é trocar. É como se você dissesse para Deus assim, olha, eu não quero o senhor não, eu quero esse daqui. Entende? É você trocar Deus por um outro Deus. E esse outro Deus pode ser qualquer coisa, queridos, que está acima do Eterno. Quando nós não priorizamos o Eterno. Então, esse código de santidade, ele continua na nossa vida. Não é porque Yeshua veio que nós agora não temos que cumprir os mandamentos, porque Yeshua, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos remir dos pecados. Mas a lei de Deus foi dada para nos santificar. E é ela que nos qualifica no reino. Então nós precisamos de fugir da idolatria. Esses mandamentos são muito preciosos. Mas no versículo 9 diz, quando ceifarem os grãos maduros produzidos em sua terra, não ceifem por completo os cantos de seu campo e não peguem as espigas deixadas pelos ceifeiros. Da mesma forma, não peguem as uvas deixadas na vinha ou caídas sobre o solo, pois a colheita, deixem-nas para o pobre e o estrangeiro, eu sou Adonai, o Deus de vocês. Aqui está dizendo, lote haler peat saderra liktzo, ou seja, deixar as espigas, né, da colheita para os pobres. É interessante aqui que todo agricultor, ele era como se fosse obrigado a reservar um canto do seu campo, que era chamado de peat saderra, ou seja, era um lugar onde os pobres pudessem entrar e colher ali alguma coisa que sobrasse ali daquela plantação, né? Tipo assim, às vezes eles estavam colhendo e eles deixavam algumas espigas cair no chão. Talvez eles faziam até de propósito, porque as pessoas aquelas pessoas menos favorecidas, né? Os pobres, eles iriam entrar ali e eles iriam colher aquelas espigas que caíram no chão. Então, esse mandamento, querido, é um mandamento muito interessante, porque isso ensina para a nossa vida também que nós precisamos
daquilo que nós produzimos, deixar sempre um pouquinho para alguém, sabe? Tirar um pouquinho para doar, para ajudar uma pessoa, um necessitado. A gente não pode ser tão egoísta a ponto de querer tudo pra gente, né? Às vezes você pega lá, vamos dizer lá, eles pegavam lá uma bacia de milho, ia dar conta de comer aquilo? Não, deixa um pouco para aquele que não tem. E essa mitzvah, ela é chamada pela peia, né? Peia, PA, que é a borda, né? Então, geralmente, esse agricultor, ele deixava mais ou menos 1/5 de suas colheitas como peia para aquelas pessoas que eram pobres. Mas outros mandamentos também para os agricultores, eles incluíam o mandamento de leket, que era deixar talos para os pobres, e também o mandamento de shikhar, que era deixar feixes já colhidos para que os pobres pudessem colher aquilo ali. Mas, igual eu disse, eles deixavam aquilo ali, às vezes de forma até acidentalmente, eles deixavam aquilo para trás durante a colheita, de propósito, para que as pessoas pudessem entrar, né? Aquelas pessoas mais pobres entrassem e pegariam. E nós temos exemplo disso na história de Ruth e Boaz. Quando Ruth, ela entrava nas terras de Boaz e ela então, sob a orientação de Noemi, né? Ela colhia ali aquelas espigas que haviam caído, porque ela tinha uma condição menos favorecida, né? Baruch Hashem, como é bom saber que a gente tem condições de poder ajudar, de deixar um pouquinho para alguém. Isso, queridos, enche o coração da gente quando a gente doa, porque é melhor a gente dar do que receber, não é verdade? Então, queridos, logo após esses mandamentos sobre deixar suas espigas para os outros, né? Que está no versículo 11, aqui repete o 8º dos 10 mandamentos, indicando que esquecer a situação dos pobres equivale a roubar, ou seja, equivale a praticar injustiça, e isso do ponto de vista do Eterno. Veja o que está escrito: não roubem, nem enganem ou mintam uns aos outros. Então, para a gente poder refletir, essa lição da Torá, ela nos ajuda a olhar para o que temos e ver os cantos que podemos deixar sem colher. Nós podemos dar um pouco mais de dinheiro para tzedakah, sim ou não? Não é? É tão bom, se você tem 100, tire 10, dá para alguém, né? Nós podemos doar roupas para as pessoas, podemos doar objetos que já às vezes estão ali encostados na nossa casa. Quem sabe você tem alguma coisa aí no cantinho da sua casa, um PA, que você nem está usando, nem usufruindo e que vai ser útil para alguém, até mesmo um móvel, uma roupa, uma comida, seja o que for, qualquer coisa. Sabe por quê, queridos? Nós podemos renunciar a uma nova compra e dar um pouco mais aos menos afortunados, sim ou não? Ou que tal colocar algumas latas extras no carrinho do supermercado a cada visita que você vai, né? Toda vez que você for ali na compra, traz ali um pacotinho de arroz a mais, um feijão, né? E ali você vai juntar aquilo ali como uma colheita para ajudar outras pessoas, fazer um cofrinho de ajuda para alguém. Você junta ali aqueles trocadinhos e numa oportunidade você tem ali um dinheirinho para estar abençoando uma pessoa. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Quando nós não ajudamos os outros, nós estamos praticando injustiça. É interessante que em Israel, quando uma pessoa pobre, vamos dizer assim, né, menos favorecida, chega diante de alguém e fala tzedakah, ele não chega e fala assim, me dá uma esmola, ele fala tzedakah, ou seja, me ajude, pratique justiça, você tem o que eu preciso. Então a tzedakah é isso, é a gente doar para as pessoas aquilo que a gente tem e que aquela pessoa também precisa, amém? E quando a palavra diz não devemos tratar falsamente com os outros, né, como está aqui no versículo 11, lotignovu veloterhashu velotechar, o hebraico é complicadinho, né? Charkeru
Ishba amito. Diz assim, não devemos tratar falsamente com os outros. Então, queridos, como tem sido a nossa vida? O que é tratar falsamente, queridos? Não é só falar mentira, não. É às vezes alguém está na sua casa, chegou e você trata com aquele sorriso no rosto, mas por trás você está, ai, tomara que vá embora logo. E você tratar falsamente. É às vezes a pessoa está te contando uma bênção, um sonho e você está mas isso não vai acontecer. Às vezes nós somos cínicos diante das pessoas. Isso é tratar as pessoas falsamente. E diz, não furtareis, não procedereis com falsidade, não mentireis uns aos outros. Esta, queridos, é uma série geral de mandamentos que proíbe ações ou intenções que defraudam ou induzam outras pessoas. Amém? Que eu e você possamos ter muito cuidado, porque o correlativo me dá positivo é o dibur emet, ou seja, dizer a verdade. Porque aqueles que temem a Deus, eles serão iachar, ou seja, pessoas retas. Elas são retas em suas comunicações. Quando elas falam, elas são sempre verdadeiras. E a mentira, em geral, é proibida pela Torá. Está aqui no versículo 12. Não jurem em falso por meu nome. Isso seria uma profanação do nome de Deus. Eu sou Adonai. Então, nós não podemos mentir, né? E aqui repete isso, porque isso está ligado ao 9º mandamento, que é falso testemunho. Quando nós mentimos, nós estamos dando um falso testemunho. Mas aqui diz também que nós não podemos amaldiçoar os outros, né? Está no versículo 14, não amaldiçoem o surdo, nem coloquem obstáculos no caminho do cego. Em vez disso, temam ao Deus de vocês, eu sou Adonai. Sabe, queridos, esse mandamento, ele diz literalmente, não amaldiçoarás o surdo, nem porá pedra de tropeço diante do cego. Mas significa que nós devemos nos abster de todo tipo de discurso ou comportamento cruel ou odioso em geral. Porque afinal, se nós estamos proibidos de amaldiçoar quem não pode nos ouvir, nós não estamos também proibidos de amaldiçoar quem pode? Ou seja, talvez uma pessoa é surda, você vai xingar ela, falar com ela, ela não está ouvindo. E uma que ouve, você pode amaldiçoar? Claro que não. Nós não podemos amaldiçoar. E aqui diz para a gente não colocar tropeço. Sabe o que é colocar tropeço? É você ver um cego andando, né? E de repente você vê ali um obstáculo, em vez de tirar, você deixa que ele caia, que ele tropece ali, né? E a proibição de colocar pedra de tropeço diante do cego, ela também significa que não devemos enganar os outros, enganá-los ou levá-los a dar um passo em falso em sua caminhada com o Senhor. Você não pode dar propositalmente informações enganosas, né? Ou maus conselhos a outras pessoas, porque isso faz com que a outra pessoa se vire para o lado errado, para o engano. Então, amados, é um cuidado muito grande que nós precisamos ter, porque nós temos que ser zelosos uns com os outros, né? A palavra de Deus, ela nos exorta para isso. Nós não podemos ser pessoas enganosas, nem na palavra e nem na nossa maneira de tratar as pessoas. Mas aqui fala também no versículo 15, não sejam injustos ao julgar, não demonstrem parcialidade pelo pobre, tampouco usem de deferência para com o poderoso, julguem seu vizinho com justiça. Isso aqui é tremendo, sabe por quê? Que nós não devemos julgar os outros favoravelmente. O que significa isso? Que é inevitável, ou seja, psicologicamente necessário, que nós façamos julgamentos sobre outras pessoas, mas este mandamento diz, com justiça julgarás o teu próximo. Então, implica que nós devemos ser, né, perdoadores e bons
tanto com o que é pobre quanto com o que é rico. Nós não temos que tratar com diferença as pessoas, não, aquele ali é rico, não vou, ele cometeu algo, mas não, nós temos que tratar todo mundo de forma igual, né? Nós temos que ter bons pensamentos em relação às pessoas. E é interessante que o Pirkei Avot, ele diz o seguinte: julgue os outros favoravelmente. Então, significa que os sábios, eles entendem como significando que devemos sempre procurar desculpar os pecados percebidos que vemos nos outros. Ou seja, essa mitzvah, ela está ligada à proibição de falar lashon hara, que é espalhar o mal, mesmo que relatos verdadeiros sobre os outros existam, né? Porque o Senhor não agrada disso. Nós não podemos falar mal, nós não podemos denegrir a imagem de ninguém, nós não podemos rotular as pessoas por meio de hachilut, que é fazer fofoca. Nós não devemos caluniar os outros. A palavra de Deus nos proíbe a fazer isso. Mas também diz: você não será um mexeriqueiro entre os povos, entre seu povo, né? Que é um rehilut. Ou seja, seria o mesmo que dizer: não faça lashon hara, que é a maledicência da língua. E isso envolve, amados, algo ruim sobre outra pessoa, mesmo que seja verdade. Eu vejo que essa porção de Kadoshim, ela é um conjunto, né, de todas as porções que nós já estudamos. Aqui há muita repetição, nós já falamos sobre esses assuntos o tempo todo no decorrer das outras porções, das outras parashot, né? Mas eu acredito que o Eterno, ele enfatiza muito no nosso relacionamento com o próximo. Por quê? Porque à medida como nós nos relacionamos com as pessoas, é à medida como nós nos relacionamos com o Eterno. Porque se nós tratamos as pessoas bem, nós também vamos ser generosos com o nosso Deus. E aqui diz que esses que falam mal, né, que denigram a imagem das pessoas, que rotulam as pessoas, chamam elas disso e daquilo, né? Isso não é bom. A pessoa está levando uma informação de terceira mão, né? Que às vezes é até uma fonte de mal entendido, de má vontade, de confusão na vida de outras pessoas. Porque a Lashon Hara são 3 pessoas que participam dela. Quem está falando, quem está ouvindo e de quem está se falando. Então nós precisamos zelar, porque quando nós praticamos isso, olha, o juízo de Deus é muito grande. E nós sabemos que nossas palavras, elas serão julgadas, não é? No final dos dias. Então aqui o que nós podemos ver? Que o Senhor exige de nós, né? O Senhor exige que as nossas palavras, elas sejam verdadeiras, porque fofoca e conversa fiada invariavelmente levam as pessoas a muitos ressentimentos e também brigas. Muitas vezes nós vemos que as pessoas estão tendo problema de relacionamento por causa das palavras, por causa de coisas que falou, né? Então, o princípio de Bet Zedek Tispot Amitecha significa que, embora você possa ver um defeito ou uma falha de caráter de alguém, a sua retidão o forçará a ignorar a falha e considerar os outros da melhor maneira possível. Mas vamos prosseguindo aqui, tem muito mandamento hoje para nós, né? E será que nós estamos atentos a esses mandamentos do Senhor? Vamos ver o versículo 16. Não espalhem calúnias no meio do seu povo, não sejam neutros quando a vida de seu vizinho estiver em risco. Eu sou Adonai. O que ele está falando aqui? Passivo ao sofrimento dos outros. Quantas vezes nós somos indiferentes à necessidade das pessoas? Sabe, irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados quando a vida do nosso próximo estiver em jogo. Esse é um mandamento de que não devemos ser passivos quando nós descobrimos que a vida do nosso próximo está em perigo, né? Colocado positivamente, nós temos o dever de defender a verdade, defender os impotentes e andar em retidão perante o Senhor
E Yeshua retrata isso nas bem-aventuranças, quando ele diz que nós devemos ser pacificadores, sabe? Eu vejo ali que as bem-aventuranças de Yeshua é um enxugamento desses mandamentos, sabe? São essas leis que Yeshua está falando ali de uma maneira diferente, mas é isso que ele está dizendo. Sejam pacificadores. E nós precisamos promover a paz nesses tempos que nós estamos vivendo, porque são dias de guerra, são dias muito difíceis que nós estamos vendo nesse mundo, né? Mas no versículo 17, não odeiem seu irmão no seu coração e repreendam seu vizinho com franqueza, para não incorrerem em pecado por causa dele. Ou seja, você não deve odiar seu irmão em seu coração. Como que está seu coração? Está livre de sentimentos de ira, de mágoa? Porque esse mandamento, ele vai além da ideia de um irmão de carne e osso. Porque aqui continua o versículo que nós devemos apelar ao nosso próximo quando vemos algo pecaminoso em sua vida. Em outras palavras, o que nós estamos falando? Ko Israel, Arevim, Zebazê. Todo Israel é responsável um pelo outro. E isso significa que tomaremos o tempo e o risco de admoestar nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos parentes, né, nos caminhos da justiça. Quando você entra, né, na defesa, quando você entra para poder ganhar aquela guerra, queridos, né? E no mundo espiritual, muita coisa está em torno. Então, nós precisamos de entrar nessa peleja pelos outros, sabendo também que às vezes nós vamos ter que passar por algum dano, não é verdade? Porque quando você às vezes compra a briga de alguém, vamos dizer assim, você não aceita aquela injustiça, você tem que estar junto com ela também no sofrimento, né? Então, conectado aqui a isso, né? O mandamento de lotikon velotitor, não vingar nem guardar rancor, né? Culmina na essência da lei, né? E é o ponto focal ou seja, é o próprio coração que a santidade representa. Representa o quê? Olha a continuidade do versículo, no versículo 18. Não se vinguem nem guardem rancor de ninguém de seu povo. Ao contrário, amem seu vizinho como a si mesmos. Eu sou Adonai. Esse mandamento aqui, queridos, Yeshua enfatizou. Ve'ahavta lere akha kamocha ani Adonai. Ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que observar que o objeto direto aqui do verbo ahav, que é amar, aqui está dizendo, o objeto direto é o próximo. Mas quem exatamente é o nosso próximo? Quem que é o seu próximo? Seu pai, sua mãe, seu irmão? Alguns tipos farisaicos, eles afirmam que a palavra rea, vizinho, refere-se apenas a um colega judeu, a um irmãozinho judeu, não a outros em geral no mundo, vamos dizer assim. Mas, no entanto, é obviamente falso, uma vez que o estrangeiro ele é chamado de ger e é explicitamente identificado como um objeto de seu amor, porque está lá em Levítico 34, quando diz assim, ó: amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Adonai. Então significa que o gentio, o estrangeiro, eu tenho que ter o mesmo amor que eu tenho pelos meus parentes, eu tenho que ter pelo meu próximo, meu vizinho, né? E aqui a gente vê isso aqui, né? Tá abrangendo tudo isso. E é tão interessante que Yeshua, que é o nosso, né? O nosso Mashiach, ele respondeu a essa pergunta, invertendo-a. Porque em vez de tentar encontrar alguém digno do amor ao próximo, eles me pedem o quê? Para ser próximo, digno e amoroso. Quando a gente lê lá em Lucas capítulo 10. Então, a frase
Ve'ahavta le're'acha kamocha. Está escrito o quê? Que ela é considerada a regra de conduta mais abrangente em relação aos outros encontradas em toda a Torá. E é por isso que Hillel, que é um contemporâneo de Yeshua, ele comentou sobre essa frase. Ele disse: o que é odioso para você, não faça ao seu próximo. Ou seja, isso é toda a Torá. O resto é comentário. Então, o Senhor Yeshua disse: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. O apóstolo Paulo também, ele escreveu isso: o amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. E nós podemos ver isso na Torá. Então, amados, há muitas razões para não guardarmos rancor, né? Ou buscar vingança na vida. Será que vale a pena a gente guardar rancor e mágoas? Alguns dizem que sim, né? E são energizados pela aminosidade para com os outros. A maioria das pessoas, elas percebem a futilidade e o fardo de guardar rancor. Eu odeio isso. Eu odeio guardar rancor. Queridos, se tem uma coisa que me entristece, sabe, é quando eu tenho um problema de relacionamento com qualquer pessoa, que eu lembre que eu falei alguma coisa que feriu, que machucou, que eu deixei alguém chateado por alguma atitude minha, sabe? Quem sofre sou eu, sabe? Eu é que sofro. Então, eu procuro me vigiar nesse sentido, porque eu não gosto de guardar nenhuma tristeza no meu coração em relação a ninguém. E nós sabemos que todos nós precisamos ser ensinados a deixar de lado as ofensas, os insultos, né, o mau comportamento dos outros. Hillel, ele tem uma ótima imagem para todos, quando ele fala, né, nas suas palavras, quando ele foi desafiado a explicar toda a Torá de pé, porque ele pregava de pé, ele respondeu para o povo: o que é odioso para você, não faça para o outro. O resto é comentário. Agora vai estudar. São palavras de Hillel. Ele estava dizendo: para de guardar coisa ruim no coração. E é tão interessante porque Yeshua, ele faz uma repetição das mesmas palavras de Hillel. Yeshua traz o mesmo ensino de Hillel. E o ensino de Hillel e de Yeshua eram baseados no amor. Irmãos, a porção da Torá dessa semana, ela nos ensina a não guardar rancor ou vingar-se dos outros. E ela é seguida diretamente pela frase mais famosa da Torá: ame seu próximo como a si mesmo. No fundo, nós sabemos que nem sempre isso é possível, mas não deixa de ser um objetivo digno. Nós precisamos zelar por isso. Nós facilmente desculpamos nosso próprio mau comportamento, porque muitas vezes nós estamos cansados, estamos aborrecidos, estamos distraídos. Não deveríamos ser tão caridosos ao julgar os outros. Nós temos que, quando a gente vai julgar as pessoas, nós temos que lembrar de nós. Será que eu gostaria de ouvir aquilo? Será que eu gostaria de ser tratado? Porque quando nós guardamos rancor ou nos vingamos, nós não permitimos que outras pessoas elas peçam desculpas e corrijam seus erros, porque nós não estamos dando testemunho. Nós não lhes damos a chance, muitas vezes, de tentar novamente. Nós precisamos deixar as pessoas melhorar quando nós perdoamos elas. Não gostaríamos de ter outra chance também? A imagem de Hillel, né? Quando eu disse que Hillel gostava de pregar de pé e num pé, de não fazer os outros o que você gostaria, né? Poderia ser, sim, para nós um maravilhoso tema para as famílias de hoje. Porque o que a gente muitas vezes vê hoje no meio das famílias são
rancor, mágoas, sentimentos, ressentimentos, e nós precisamos de tirar isso do nosso coração, porque aqui a Torá está nos ensinando a termos um coração livre. E ele ainda explica mais algumas coisas quando ele diz Sha'atnes, ou seja, evitar misturas, que é kilaim. São outras restrições que o Senhor traz para nós. Essas restrições sobre misturar dois tipos de cultura no mesmo campo, ou permitir que o gado cruze, elas são dadas talvez como metáfora para a pureza e a separação do que é sagrado e do que é profano. Por exemplo, por que a gente não pode misturar dois tipos de panos, o linho com a seda? Porque o linho é um pano muito forte. A seda não vai suportar e vai acabar soltando. Então, essas misturas proibidas, elas são chamadas de kilaim. E até mesmo as roupas deveriam ser puras e livres de mistura de lã e linho, que é chamado de Sha'atnes, que é um acrônimo para as palavras hebraicas shua, que significa combinadas, e a palavra tavei, que significa fiadas, nus, tecidas. O que nós entendemos com isso? Que até os nossos cobertas, as nossas roupas de lã, de frio, as calças, as roupas femininas, os ternos de linho, as blusas, eles não podem ser compostos por esse Sha'atnes. Por quê? Porque devem ser verificados por um testador, porque, na verdade, o Senhor ele pediu isso, porque se você costura duas peças de roupas diferentes, não vai dar certo. Se você planta duas sementes diferentes, se você quer colher feijão, como é que você vai poder plantar feijão junto com laranja? Então é complicado. O Senhor, ele dá as instruções, porque o nosso Deus, ele é Pai, e ele explica, e quando ele fala de não fazer essas misturas, é para o nosso próprio benefício. Ele está trazendo para nós ensinamentos para que a gente venha ter mais uma produção melhor. Imagine que você, mulher, faz um vestido de linho e coloca, a parte aqui assim, por exemplo, com uma seda. E de repente você começa a movimentar e aquela roupa vai desfazendo. Imagina, você está numa festa e a roupa se desfaz toda. Você vai ficar com vergonha, não vai? Então, a Bíblia instrui até essas coisas. Olha como que Deus é generoso. Eu acho isso fantástico, porque o nosso Deus é um Deus tão bom. Ele é um Deus que nos ajuda, ele nos treina para que nós possamos ser pessoas melhores e ter uma vida melhor, ser mais feliz e não viver estressado com as coisas que nós fazemos. Mas também o Senhor, ele impõe algumas coisas, porque assim como não se deve misturar, as plantas, os panos, nós sabemos também que os relacionamentos, eles precisam também ser santos, Mas aqui também fala no versículo, perdi o versículo aqui, gente. Então, mas aqui fala sobre a orla, que são as primícias que são proibidas. Orla é a palavra usada para se referir ao fruto proibido de uma árvore frutífera recém-plantada. A Torá, queridos, ela ordena que se você plantar, por exemplo, uma árvore frutífera, você não pode comer nenhum dos seus frutos nos primeiros 3 anos. Está no versículo 23, que diz assim, quando vocês entrarem na terra e plantarem vários tipos de árvores frutíferas, deverão considerar-lhes o fruto como algo proibido por 3 anos. Eles serão proibidos, não os comam, E aqui diz que no 4º ano, todos os frutos, eles deveriam ser trazidos ao templo como um sacrifício ou vendido, e o dinheiro, então, seria dado ao templo. O fruto do 1º ano de uma árvore, ele é considerado santo e ele pertence exclusivamente ao Senhor. E é considerado como mutze, ou seja, separado de nós. É interessante que aqui onde eu moro é um sítio, E nós
poucos dias apanhamos aqui um cacho de banana. Eu nunca vi uma banana tão grande, tão grande. O que que nós fizemos? Nós pegamos a primeira penca e doamos para uma pessoa. Nós oferecemos aquela penca. E acabou que nós distribuímos, foi tudo. Porque era muita banana e elas iam acabar apodrecendo, né? E quando eu colhi também a minha primeira romã, ela era linda, maravilhosa, grande, bonita, como as de Israel. E é tão interessante que depois elas deram um pouco pequenininhas e eu também fiz a mesma coisa. Então, o fruto da primeira árvore, do primeiro ano, ele é santo, ele pertence exclusivamente ao Senhor, né? É porque ele foi separado, é a primícia. Tudo que é primícia nós damos ao Eterno. Então, amados, é muito interessante isso, né? Porque a gente vê que até mesmo na atualidade as plantações, né, os primeiros frutos, eles são uma quantidade menor, né? Eles nascem mais, às vezes até menorzinhos, né? Depois a árvore ela vai amadurecendo, ela vai fortificando, né? E ela começa a produzir então com um excesso, porque é a bênção de Deus, né? É Deus derramando o poder sobre a criação. Então, o Senhor deixa essas leis, às vezes a gente não entende, mas é porque o Senhor ele pede tudo que é primeiro para ele, né? Mas aqui também nós vamos ver que existem vários tipos de dízimos na Torá. Nós vamos encontrar aqui o Masé Behemá, que é todo o grão, né? Todo grão não, todo o gado, que era o gado kosher, né? Que é o animal separado. Ele teria que ser dizimado e 1/10 dos animais seria trazido para Jerusalém e oferecido como sacrifício no templo. Nós encontramos o segundo dízimo, que é o Maaser Rishon, que é 1/10 da produção de um fazendeiro, que teria que ser levado para o levita, o sacerdote, que não tinha sua própria porção, né, ali na terra de Israel. Então, ele era entregue como um dízimo e isso equivalia a apoiar o sacerdote de Israel, porque ele trabalhava o tempo todo ali, né, fazendo a função, cuidando ali do povo. Então, ele não tinha como produzir nada, ele não tinha terra. Então, ele tinha que receber de fora. Então, o Eterno pedia, né, vocês vão dar uma parte dessas coisas que vocês plantarem do gado e levar para o sacerdote, porque o sacerdote também tem família, ele tem que cuidar. E é por isso que hoje a gente vê nas igrejas, né, os líderes, os pastores, aqueles que ficam por conta da obra, realmente eles precisam de ajuda, porque não é fácil você ver seus filhos, porque seus filhos também têm direito, né, de comer bem, de ter uma casa boa. Não é porque é um pastor que ele tem que andar com a calça caindo, né, comer arroz com feijão. Ele também tem direito a viver uma vida normal, sem excesso, porque ele não pode ter excesso. Mas a comunidade é quem ajuda, quem sustenta, porque isso é lei do Senhor também. E tem o Maaser Sheni, que é a própria terra, ela foi dizimada uma segunda vez, né, que é adicional. E depois de separar o Maaser Rishon no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ano do ciclo sabático, de 7 anos, né? O agricultor, então, ele retira 10% do restante da colheita e leva também a Jerusalém. E esse produto, ele era levado em Jerusalém e comido lá. Mas tem um quarto dízimo, que é o Maaser Kesofim, que hoje é a maior parte, né, do dízimo que é feito em dinheiro, chamado de Maaser Kesofim, porque é 1/10 do dinheiro. E este é o termo tradicional para o dízimo da renda monetária e se distingue dos dízimos agrícolas e do gado. Então, todo judeu, ele era obrigado a dar 1/10 de seus ganhos para a caridade, que era um costume, né, que remonta desde Abraão. Você vai ver lá em Gênesis 14, 20. E também de Jacó, que prometeu a Deus que tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Então, o dízimo é a 10ª parte e está relacionado à obediência. Só dizima quem é obediente, né?
Porque às vezes a gente ensina, mas não pratica, né? Então, se você é obediente numa lei e quebra outra, não adianta, nós precisamos a santidade, isso também é santidade. É quando nós não transformamos os nossos valores em um Deus mamon, porque quem não dá é porque é pão duro, quem não dá é porque tem medo de fazer falta. Mas quando nós obedecemos, podemos ter a certeza de que o Senhor, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, dizimar está relacionado à obediência e à sua confiança no eterno, né? Quando você confia no eterno. Então, se eu ganho R$1.000, eu não digo eu ganho R$1.000, eu ganho R$900, porque eu sei que aquele 10% não me pertence. Então, nós não podemos usar daquilo que não é nosso. E quando nós trabalhamos e oferecemos ao Senhor a 10ª parte do nosso salário, é porque nós estamos honrando o Senhor em obediência e reconhecendo que aquilo que eu recebi foi Ele que me deu. Mas também nós podemos dar as ofertas. Oferta é a doação, é um ato de generosidade, né? Está relacionado à intimidade. Quando eu sou tão íntimo do Eterno, eu não dou só o dízimo, eu também oferto. Eu busco fazer o melhor, eu dou um pouco mais, sabe? É fazer além daquilo que é obrigado, né? Porque dízimo, ele é consagrado para Hashem, e é uma lei, né? E é para regulamentar as penalidades. E nós sabemos que amar é um princípio, e os princípios, eles não precisam de lei, né? Então, nós temos que amar. Amar não precisa de lei, mas tem coisas que o Senhor diz, faça isso. E quando nós damos o dízimo, é uma forma de demonstrar nossa confiança ao eterno. Mas aqui também, amados, existem algumas leis adicionais para o povo santo, que é o consumo de sangue, que é estritamente proibido e está sujeito a ser carente, que é ter uma vida abreviada, ou seja, aqueles que comem ou bebem o sangue de animais, né? Eles estão diminuindo aí sua vida. E a mesma pena se aplica àqueles que se dedicam à prática de interpretar preságios, que é chamado de ov, ou seja, realizar forma de feitiçaria, que nós chamamos de idoni. Então, temos que ter cuidado com isso também. Tem muito feiticeiro no meio do povo de Deus, muito adivinho. Estão aí profetizando, mas na verdade não é o Senhor que está falando. É uma voz de adivinho, né? Isso existe, irmãos. Nós temos que ter cuidado, saber que voz nós estamos ouvindo para que nós possamos falar a verdade. Então, a palavra de Deus é contra isso, né? Contra a feitiçaria. E existem muitas feitiçarias também no nosso meio, quando nós oramos, contrário. Quando nós falamos, Deus, corrige fulano, Deus, só tem que vingar, Deus. A gente sempre está dando ordem para Deus o que ele deve fazer na vida do outro, porque às vezes é aquilo que eu queria fazer e a gente ora pedindo a Deus para fazer. Então, isso também é feitiçaria. Mas aqui no 19, 20, 28, diz assim: não arranquem pedaços de sua carne quando alguém morrer, nem se tatuem. Eu sou a Adonai. No caso aqui está dizendo para não fazer corte no corpo, né, por causa dos mortos, e nem tatuagem, porque ele diz, eu sou o Senhor. Quando uma pessoa faz uma tatuagem no seu corpo, ela vai contra a palavra, por quê? Porque no tabernáculo não poderia ter nenhuma simbologia, a não ser as que o Senhor pediu, né? Não poderia sair desenhando nas paredes, né, e tal. Então, o que acontece? Se o Eterno não permitiu idolatria dentro do templo, nós também não podemos ter idolatria. Porque a tatuagem, ela é um tipo de idolatria. Eu estou desenhando no meu corpo algo que é uma imagem. E a Bíblia diz, não farás imagem, nem do que há no céu, nem embaixo na terra. Então, quando a gente faz as tatuagens, nós estamos idolatrando alguém ou alguma coisa, né? Ah, escrevi o nome da minha mãe, idolatria. Ah, escrevi o nome do meu pai, idolatria. Ah, é um filho, é o nome de Yeshua, idolatria. Então, nós temos que ter cuidado, porque o nosso corpo é o templo do Eterno. É onde o Eterno cuida, é onde nós temos a presença dele. Então, se a gente coloca qualquer outra coisa
que marca o nosso corpo, nós estamos separando aquela parte do nosso corpo e consagrando aquilo, entende? Então, é um zelo que a gente precisa ter, né? Quem tem a sua tatuagem aí, peça perdão ao Eterno, né? E deixa Deus agora tratar com sua vida, porque às vezes a pessoa faz por inocência, mas a partir do momento que a gente sabe a verdade e pratica, Deus não agrada. Então, nessa porção aqui, a gente vê que a Torá, há leis contra fazer corte, né, no nosso corpo e também de tatuar. Nós somos ordenados a ser santo, e uma das maneiras de nós nos tornarmos santos, né, tratando do nosso corpo como algo sagrado. Não é estragando o nosso corpo permanentemente, porque uma tatuagem é para sempre, né? Imagina a pessoa tatua ali o corpo, o rosto, quando vai ficando velha, aquela coisa vai deformando, o desenho vai virando outro, né? Porque vai ficando no Shiba. Então, o rosto deforma. A pessoa está estragando seu corpo. E não importa o tamanho da pessoa, se ela é gordinha, se ela é magrinha, a forma que ela tem, a aparência dela, porque o corpo é considerado sagrado. E quando a gente mutila o corpo, nós estamos trazendo impureza. Mas aqui também ensina que nós não devemos ser supersticiosos, porque a superstição é contra toda a Torá da verdade. Você não deve mostrar reverência no santuário do Senhor. Você deve mostrar reverência no santuário do Senhor, e nós não podemos ser supersticiosos. O que é uma pessoa supersticiosa? É uma pessoa que tem cisma com as coisas, né? Eu tenho muito zelo por certas coisas, porque eu vejo muita gente muito mística, né? No meio das coisas do Senhor, muito preocupada em buscar algo assim tão evoluído, né? Algo que Deus está falando, Deus está fazendo, e porque isso, porque aquilo. Queridos, o segredo da nossa vida, da nossa vitória, das nossas bênçãos, é a obediência à Torá. É andar em santidade. Se você anda em santidade, não vale encantamento mais sobre a sua vida. Você não precisa preocupar porque o diabo está agindo na minha vida, porque está acontecendo, isso aí é arte. Não! Yeshua disse, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Torá, quando ela vem para curar o coração, ela tira todas as mazelas da nossa vida, sabe? Quando nós recebemos Yeshua e a sua palavra, a palavra tem o poder de nos lavar, então não vale mais encantamento. O meu passado acabou, passou. Já foi interrompida a maldição na minha vida, não tem mais maldição sobre mim, não. A maldição vem se eu viver no pecado, se eu ando no pecado. Mas eu vejo tanta gente supersticiosa que fica buscando esses conceitos e pensando que não precisa. Quer ter uma vida plena com o Eterno? Ande em obediência. Sabe? O diabo ele só toca em nós se for permitido pelo Senhor. E se nós andarmos no pecado. Fora disso, o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor nos protege, sabe? Das coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, somos nova criatura no Senhor. O segredo, queridos, está aqui, ó, andar nessa palavra. Se nós andamos nessa palavra, eu não preciso ter medo de nada e nem preciso ficar buscando recursos para me libertar, porque a libertação vem por meio da palavra. E Yeshua disse, e conhecereis a verdade é a Torá, e a verdade vos libertará. Então, somos libertos como? Obedecendo a palavra de Deus. Nós precisamos ser reverentes na presença do Senhor. Aqui também ensina que nós devemos honrar as pessoas que são mais idosas. Devemos honrar também as pessoas que são estudiosas da Torá. Os estudiosos da Torá, os eruditos da Torá, porque eles são considerados pelos sábios como zaquim, que são idosos por causa da sabedoria que eles têm através do estudo da Torá. E essas pessoas são honradas. Aqui também diz que nós devemos mostrar grande respeito por um estudioso da Torá. Quando ele entra na sala, as pessoas devem até se levantar, honrando aquela pessoa. Antigamente eu me lembro disso, que quando o professor entrava dentro de sala de aula, os alunos se levantavam em honra àquele mestre, porque ali estava entrando um erudito, uma pessoa sábia, e eles honravam. Mas também, queridos, nós temos que aprender isso, né? Porque nós temos que honrar os nossos professores. Mas aqui também fala de várias punições definidas para aqueles que
se envolvem em sacrifícios de criança, de imoralidade sexual, incluindo também homossexualismo, né? Está no capítulo 20, versículo 13, né? E aqui o Senhor diz, né, o que vai acontecer com essas pessoas, a punição será, como diz lá em Apocalipse, fora ficarão os cães, os homossexuais, né, os idólatras, ficarão de fora os prostitutos, adúlteros. Então, queridos, essa paraxá, ela termina com um apelo final para sermos santos diante do Senhor, o Deus de Israel. Ele diz no versículo 20, 26, em vez disso, sejam santos para mim, pois eu, Adonai, sou santo e os separei dos outros povos para pertencerem a mim. Então, o que nós podemos ver? Que essa é uma regra para nós. Precisamos da santidade de Deus. Mas eu queria terminar aqui falando um pouquinho sobre a Brit Hadashah, né? O que ela retrata sobre a questão dessa porção, porque a gente faz um paralelo, né, com a Haftarah e a Midrash com o Novo Testamento. Então, a leitura do Novo Testamento, né, da Brit Hadashah para essa paraxá, ela repete o chamado à santidade. E nessa passagem de 1 Pedro, o chamado à santidade é baseado na esperança que será trazida a você na revelação de Yeshua. Sabe quando? No final dos dias. E na leitura também de 1 Coríntios, Paulo ali descreve as mesmas restrições morais que marcam um povo chamado por Deus. Então, os crentes no Messias e Yeshua, eles devem ser livres do pecado que permeia a cultura circuncidante e, em particular, nós devemos ser livres da imoralidade sexual, que, na verdade, é idolatria. Nós devemos seguir Yeshua, né? O seguidor de Yeshua, Hamashi, ele não está isento, né, do chamado à santidade pessoal, porque o Senhor, o Deus de Israel, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas, se alguém lhe perguntasse, você é uma pessoa santa? O que você responderia? Pensa sobre isso. A maioria de nós não costuma pensar em nós mesmos como pessoas santas. Mas no contexto da paraxá desta semana, a questão não é apenas significativa, ela também é crucial. Porque a paraxá começa com uma exortação para sermos santos como Deus é santo. E então lista as maneiras pelas quais nós podemos nos tornar santos. Bem no meio do rolo da Torá, nós encontramos um conjunto de instruções sobre como ser santo. É um código de conduta bíblico conhecido como Código da Santidade. E ele começa com o respeito por nossos pais e por nosso Deus. E em seguida prossegue para as leis que governam nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Nós somos instruídos a não insultar o surdo, nem colocar pedra de tropeço diante do cego. Somos ordenados a ser justos com nossos julgamentos e em nossos negócios. Então, amados, ser santo não é definido pela frequência a uma sinagoga, a uma igreja, a um culto, a ouvir uma palestra, ou por sinais externos de piedade, eu faço a obra de Deus. Nem é uma questão de prática ritual, né? Ou atitude pessoal. A santidade só pode ser encontrada em nossos relacionamentos com outras pessoas. Ele é revelado quando nós somos justos e compassivos. Manifesta-se quando nós respeitamos os outros e somos éticos em nosso comportamento. Então, como você responderia a essa pergunta? Você é
uma pessoa santa? Pensa aí. Orgulho excessivo, gula, impropriedades sexuais são forças destrutivas que eliminam nossa nobreza. Uma vez que possamos demonstrar autocontrole, nós podemos lentamente alcançar dignidade e até santidade. E pela constante reflexão, nós podemos refinar a nós mesmos e finalmente nos aproximarmos de Deus. Então, queridos, durante o processo do desenvolvimento da nobreza através, do autocontrole, inevitavelmente nós ajudamos os nossos amigos, a nossa comunidade e o mundo em geral a andar em santidade. Amém? Então é essa palavra que o Senhor deixou aqui para nós nesse Shabat, nessa ministração. Sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Que eu e você possamos buscar por essa santidade. E ela é mostrada quando nós obedecemos às leis de Deus. Amém? Baruch Hashem, que o Eterno abençoe seu coração, que você tenha um Shabat muito abençoado, que Deus possa multiplicar as bênçãos na sua vida e aquilo que você precisa, você possa receber em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Shalom, shalom, um Shabbat shalom para todos vocês.